Olá pessoal, vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica, aula A340, onde eu vou tirar dúvida de vocês, inclusive de inscritos do canal na Universidade da Elétrica, sobre a seção dos condutores relacionados a chuveiros elétricos. Ainda trago um exemplo de um fabricante de chuveiro. E também vou mostrar o aplicativo Dim Electric para calcular o condutor e agora na nova versão para dimensionar os disjuntores. Fiquem ligados. Olá, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula é a aula A340, onde eu vou falar um pouquinho sobre dúvidas e informações sobre os chuveiros elétricos e sua seção transversal dos condutores. Essa aula foi montada em função de alunos ter questionado qual é a seção adequada para os condutores do chuveiro. Então eu trago uma aula mais de dúvidas e informações sobre como dimensionar a seção do chuveiro. Primeiramente, eu tenho aqui uma informação de suma importância que são as características técnicas de um chuveiro. Então, as características técnicas de um chuveiro, desse modelo, desse fabricante, temos algumas coisas aqui que eu marquei em vermelho que são importantes. Características técnicas para instalação do chuveiro. Isso é o manual da FAME, que eu peguei ali para trazer as dúvidas de vocês. Primeiramente, no manual do chuveiro, ele coloca assim: verifique se o circuito elétrico exclusivo e independente que alimentará o chuveiro. O que significa? Que o fabricante está prevendo aquilo que sempre eu falei para vocês, que o eletroduto que vai levar a alimentação para o chuveiro deve existir apenas a alimentação do chuveiro. Ou seja, sempre é importante manter um eletroduto exclusivo para levar a alimentação até o chuveiro. Tanto que o próprio fabricante coloca isso. Essa tabela apresenta as potências dos chuveiros tradicionais e a seção mínima do condutor, conforme essa tabela aqui. Então, eu vou me concentrar na tabela onde eu tenho um chuveiro na tensão de 220, potência 6.400. Essa é a potência nominal dele. E aqui, ele estabelece para o cliente qual é a seção mínima do chuveiro, 4 milímetros. Qual é o disjuntor? Que ele está especificando aqui. Isso aqui o fabricante colocou, 35 amperes. Distância máxima do quadro até o chuveiro, 33 metros. O que nós vamos fazer é verificar se essas especificações estão em conformidade. Outra informação importante: quando ocorrer variação na tensão, também haverá variação na temperatura. Aqui ele faz a obrigatoriedade do uso do condutor de aterramento. Aí ele coloca aqui uma resistência ômega de 2 ohms, é a questão do fabricante. Então é muito importante observar que é importante que o eletroduto trafegue ali por dentro, ou passe ali por dentro, fase neutra e terra do chuveiro. E mais nenhum circuito, é o que ele coloca aqui. Aí nós vamos checar se essas informações realmente estão corretas, se a seção é 4 milímetros e se o disjuntor vai ter que ser 35. Isso para uma distância de 33 metros. Então vamos ao seguinte, repetir a tabela para vocês novamente. Nós vamos checar se o disjuntor e o condutor estão adequados. Para isso, nós vamos usar aquelas regrinhas de dimensionamento de condutores que eu vou fazer aqui na mão e logo em seguida eu vou mostrar para vocês o nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo que vai calcular a seção nominal do condutor do chuveiro em função dos métodos e também vai te mostrar qual é o disjuntor que você vai escolher. Nós vamos utilizar o método de instalação do eletroduto B1, que a maioria das residências, elas trabalham com o quê? Elas trabalham com método B1. O que é o método B1? É a instalação
de um eletroduto de seção circular embutido em parede de alvenaria, ok? Bom, então vamos achar a corrente do circuito. Vai ser a potência do chuveiro dividido pela tensão. Então, 6.400 dividido por 220, 29,09. Corrente de projeto, aquela corrente que a gente tem que corrigir, né? Onde leva em conta o fator de correção de temperatura e correção de circuito. O número de circuitos agrupados vai ser um só o circuito de chuveiro. E fator de correção de temperatura, nós vamos utilizar que nós estaremos trabalhando com a temperatura de 30 graus, ok? Para a temperatura de 30 graus, o fator de correção de temperatura é 1. E o fator de agrupamento é 1 quando a gente utiliza um único circuito agrupado. Aí a gente tem dois métodos para determinar o condutor. É o método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. Então eu vou pelo método de capacidade de condução. O cabo que eu estou usando aqui é cabo de PVC, que é muito comum. O método é B1. Quantos condutores carregados eu tenho? 2 condutores carregados. Então, qual é a corrente do cabo de 4 milímetros? 32 amperes. Logo, isso aqui está correto. Então, ó, beleza. A seção mínima do disjuntor está, a seção mínima do condutor está correta, certo? A seção mínima do condutor para uma distância de 33 metros, se a gente aplicar essa expressão aqui, onde nós temos 2 vezes ρ, onde ρ, isso é a seção por queda de tensão. Queda de tensão no circuito terminal a gente considera 4% conforme NBR 5410. Então, 2 vezes ρ. ρ é 1 sobre 56, que é a resistividade do cobre. 2 sobre 1 sobre 56, ohms vezes milímetro quadrado por metro, vezes o comprimento. Vamos usar o comprimento aqui, ó, 33 metros. Vezes a corrente, 29,09. Dividido por 4% vezes a tensão nominal, que é 220. Fazendo isso, quanto que vale a seção do condutor? Tem que ser maior ou igual a 3,89. Ou seja, para os dois métodos, está me dizendo que a seção do chuveiro pode ser de 4 milímetros por metro de instalação B1. E a distância máxima desse chuveiro, 33 metros. Bom, e qual deve ser o disjuntor? Aí é que tem um erro no manual do fabricante. O disjuntor, a corrente nominal do disjuntor, vocês podem olhar essa equação aqui. O que acontece? Corrente de projeto, 29,09 tem que ser menor ou igual a N, onde N é a corrente do disjuntor, e menor ou igual a 32. O que é 32? É a capacidade de condução. Então, o disjuntor aqui, ele não pode ser um disjuntor de 35. Ele deve ser um disjuntor de 32 amperes. Ó. Então, aqui é 32 amperes. Agora, veja para vocês agora, no aplicativo, não sei se vocês já baixaram o aplicativo, o nosso aplicativo, ele faz o cálculo, né, como é que a gente fala? O cálculo do condutor, a especificação do condutor e a especificação do disjuntor. Então, o nosso aplicativo, o nome dele é Dimelectric, né? Eu e o aluno Pedro, nós desenvolvemos esse aplicativo. O Dimelectric agora ele tem uma novidade, ele especifica para você o disjuntor. Então, veja as dúvidas, esclareceram bem? Então, agora, veja aí que eu vou fazer esse cálculo de uma forma bem rápida, utilizando o aplicativo Dimelectric, que vocês podem baixar na Google Play. Tá ok? Então, vejam. Eu vou fazer utilizando o cabo de EPR, cabo EPR, isolamento. Mesma coisa, chuveiro 6.400, fator de potência a unidade, tensão 220, alimentação monofásica. Próxima tela, temperatura 30 graus, ambiente, agrupamento 1, um circuito só no eletroduto, cabo agora de EPR. Vou mandar calcular, método de instalação continua B1 com 2 condutores, tomada de força, distância a mesma, especificada lá pelo fabricante do chuveiro, queda de tensão 4%, mando calcular, tá aqui, ó, o que eu tinha comentado, seção do condutor,
4 milímetros, continua, só que o cabo agora é EPR, distância máxima é 21,18, né, distância máxima. Aqui, disjuntor, vou usar um cabo de 4 milímetros com um disjuntor de 40 amperes. Aqui é o que aparece na tabela do fabricante do chuveiro. Então, dessa forma, com o dimmer elétrico, você consegue especificar o condutor. Continuando a aula, pessoal, só que agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou especificar o condutor utilizando o método B1, né, que é o método comumente encontrado, e vou utilizar um condutor cuja proteção dele, o isolamento, seja de EPR, como está aqui na tabela que a 5419 estabelece para nós. A corrente é a mesma, 2909, o que vai mudar aqui, que vocês podem observar, o condutor continua sendo de 4 milímetros para a corrente de 2909, o método B1, só que agora, quanto é que vale a minha corrente? A minha capacidade corrente do meu cabo EPR, 42 amperes. Se é 42 amperes, aí sim, essa tabela fornecida pelo fabricante desse chuveiro tradicional, isso aqui já estava correto e agora o disjuntor vai funcionar de forma adequada. Por quê? Porque qual é a corrente do cabo? 42 para cabo EPR. Logo, a seção do chuveiro é 4 milímetros e o disjuntor pode ser o disjuntor de 35 amperes, por exemplo. Então, veja também que eu vou calcular para vocês utilizando o aplicativo dimmer elétrico. Veja Vocês, como é que a gente faz o uso do aplicativo dimmer elétrico. Então, eu vou colocar a potência do chuveiro, como eu tinha comentado anteriormente, 6.400. Né? Fator de potência do chuveiro, a unidade. Tensão, 220. Ok? Tipo de alimentação, alimentação monofásica. Vamos para a próxima tela. Temperatura ambiente, 30 graus. Tá aqui, 30 graus. Agrupamento. Como o fabricante chuveiro comentou, um circuito agrupado, somente o chuveiro. Então, agrupamento 1. Cabo, eu vou usar o cabo de PVC e vou calcular. Aqui apresenta o método de instalação do eletroduto. Mais utilizado em residência é B1, condutor de fase neutra, então é B1 com 2 condutores carregados. Vou clicar tomada de força. A distância do chuveiro é 33 metros, lá nos dados do fabricante, só para a gente conferir. Queda de tensão, 4%. Agora a gente manda calcular. Vocês podem observar aqui, condutor do chuveiro, 4 milímetros, distância máxima, 38,88. E aqui eu consigo ver qual é o disjuntor escolhido. Se vocês teclarem aqui, olha, ele vai aparecer disjuntor de 32 amperes com condutor de 4 milímetros. É dessa forma que vocês, usando o aplicativo, conseguem dimensionar condutores. Então, pessoal, para montar essa pequena aula para vocês, eu fiz uso da norma NBR 5410 de 2004. Eu gostaria de colocar para vocês o seguinte. A seção mínima do chuveiro lá de 6.400, vocês viram que essa seção mínima é 4 milímetros para cabo tanto PVC quanto EPR. O disjuntor para cabo de PVC, disjuntor de 32 amperes. A tabela está especificada de forma inadequada lá do fabricante. E se você usar um cabo EPR com um isolamento melhor, a seção continua sendo 4 milímetros e o disjuntor eu posso usar um disjuntor de 35 amperes. Ok, pessoal? Então fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.